Meditação para segunda-feira da 20ª semana depois de Pentecostes. Do amor à solidão. Eu a levarei à solidão e lhe falarei ao coração. Livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14. Sumário. Deus não costuma geralmente falar-nos no meio dos tumultos e negócios mundanos, pelo receio de não ser entendido. Quando quer elevar uma alma a um grau eminente de perfeição, excita-a a que se retire para algum lugar solitário, longe da conversação com as criaturas. Ali é que ele lhes fala ao coração, as ilumina e abrasa em seu amor divino. Se quisermos, pois, ouvir a voz de Deus, amemos a solidão e procuremos o mais possível ter vida retirada, a fim de tratarmos a sós com Deus. Ponto 1. Deus não se deixa achar nos tumultos do mundo, pelo que os santos procuravam os desertos mais horrendos, as espeluncas mais ocultas, a fim de se subtraírem à sociedade dos homens e conversarem a sós com Deus. São Hilarion mudou repetidas vezes de um deserto para outro, sempre em busca do mais solitário, onde não encontrasse pessoa alguma com quem conversar, e finalmente morreu no deserto de Chipre, depois de ter vivido ali 5 anos. Quando São Bruno foi chamado pelo Senhor a deixar o mundo, foi, com seus companheiros, ter com São Hugo, bispo de Grenoble, a fim de que lhes assinasse em sua diocese um lugar deserto. E São Hugo indicou-lhes a Cartucha, que, pela sua atrocidade, antes era própria para antro de feras do que para morada de homens. Certo dia disse o Senhor a Santa Teresa: eu quisera falar a muitas almas, mas o mundo faz tanto tumulto em seu coração que minha voz não pode ser ouvida. Deus não fala no meio dos rumores e negócios do mundo, cuidando que, se falasse, não seria ouvido. A voz de Deus são as inspirações santas, as luzes e os convites, com que ilumina os santos e os inflama no amor divino. Mas quem não ama a solidão, fica privado desta voz divina. Deus diz: eu a levarei à solidão e lhe falarei ao coração. Quando Deus quer elevar uma alma a um grau eminente de perfeição, inspira-lhe a ideia de se retirar para algum lugar solitário, e ali, longe das conversações com as criaturas, fala-lhe aos ouvidos, não do corpo, mas do coração. E assim a ilumina e a abrasa em seu divino amor. Pelo que São Bernardo dizia que tinha aprendido a amar a Deus muito mais nos bosques, entre os carvalhos e as faias, do que nos livros e no trato com os servos de Deus. E São Jerônimo, que deixou as delícias de Roma para se encerrar na gruta de Belém, exclamava: ó solidão bem-aventurada, na qual o Senhor trata familiarmente com as almas suas diletas e lhes faz ouvir essas palavras que lhe fazem os corações no santo amor. Ponto 2. Ensina a experiência que o trato com o mundo e o empenho para a aquisição dos bens temporais nos fazem esquecidos de Deus. Mas o que nos restará na hora de morte de todos os trabalhos e de todo o tempo gasto nas coisas da terra, senão remorsos de consciência? Na morte acharemos somente o pouco que tivermos feito ou padecido por Deus. E por que então não nos afastamos do mundo antes que o mundo se afaste de nós? Sentar-se-á o solitário e ficará em silêncio. O solitário não está em movimento contínuo, como outrora entre os negócios do mundo, mas sentar-se-á, ficará em repouso. Ele ficará em silêncio para ser feliz, não irá buscando os bens materiais.
Porquanto, elevado acima de si mesmo e acima de todas as coisas criadas, achará em Deus todo o bem e toda a sua felicidade. É com razão que Davi desejava ter as asas da pomba, a fim de deixar a terra e não lhe tocar nem sequer com os pés, e assim achar repouso para sua alma. Mas, já que enquanto estivermos com vida, não nos é dado deixar a terra, procuremos ao menos amar o recolhimento o mais possível, tratando a sós com Deus, a fim de termos força para evitar as faltas quando tenhamos de tratar com o mundo. É o que fazia o mesmo profeta real, até no meio das ocupações do governo de seu reino. Eis aqui, me afastei, fugindo e permaneci na solidão. Conclusão. Ó Deus de minha alma, tomara que sempre tivesse pensado em vós e não nos bens desta terra. Amaldiçoo os dias em que, buscando as satisfações terrestres, vos ofendi, ó meu soberano bem. Ó, tivesse-vos amado sempre, tivesse antes morrido e nunca vos tivesse ofendido. Ai de mim! Já a morte se aproxima e ainda me vejo apegado ao mundo. Meu Jesus, tomo hoje a resolução de abandonar tudo e de ser todo vosso. Vós sois todo-poderoso, vós me deveis dar força para vos ser fiel. Ó Maria, Mãe de Deus, rogai a Jesus por mim. Amém.